versículo 20, que diz assim: E o Senhor disse a Arão: Você não terá herança na terra, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas, diz o Senhor. Amém? Amém. Oh, glória. Oremos com o pastor Lucas. Senhor Jesus, Deus poderoso, agora, Senhor, eu lhe peço, Senhor, a tua varoa que aqui está, Senhor. Enche agora este vaso da tua unção, do teu azeite precioso, Senhor Jesus Cristo. Transborda, Senhor, da glória, para que todos recebam de ti, Senhor. Venham ser todos cheios, completos, Senhor. Oh, Deus da glória, nesta noite, Senhor, uma palavra de consolo, Senhor, de exortação, Senhor Jesus Cristo, para salvamento das nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava lendo o livro de Josué e quando chegou numa determinada parte, eu estudando a palavra do Senhor, o Senhor me trouxe sobre isso, né? Porque o livro de Josué, amados irmãos, nós vemos ali o cumprimento da palavra de Deus, o cumprimento da promessa do Senhor na vida dos israelitas. Qual o cumprimento? O cumprimento de que aquele povo voltaria para a terra prometida. Então foi através da vida de Josué que o povo, assim, definitivamente tomou posse da promessa de Deus. E que coisa boa é quando o Senhor promete, Ele cumpre na nossa vida, não é verdade, irmãos? Quando o Senhor promete alguma coisa e você alcança, é tão bom, é tão assim, é tão satisfatório. Você fica feliz porque você recebeu algo que você esperava, ou é algo assim além do que você imaginava. Senhor, eu não mereço isso, mas o Senhor vai lá e cumpre. Assim, é muito prazeroso, né? Você receber algo que vem de Deus, algo que é bom para a sua vida. E ali, através de Josué, o povo entrou na terra prometida. E são tantos versículos que quando você vai navegando nas Escrituras, você consegue sentir a alegria do povo de Deus que sofreu tanto no Egito, e vendo ele e seus descendentes, os seus parentes, entrando na terra prometida. Porém, amados irmãos, teve uma nação, teve uma tribo que não recebeu terra por herança. Não é verdade? Eu quero fazer uma pergunta para os irmãos assim. Isso é óbvio, a pergunta que eu vou fazer é muito óbvia. A palavra de hoje é uma reflexão que eu fiz na minha casa. E é uma reflexão que o povo de Deus precisa saber. Às vezes isso impede a gente de adorar a Deus. Então eu quero tentar trazer isso de uma perspectiva diferente, para a gente realmente entender a importância do serviço de Deus, a importância da obra, de você se dispor, de você adorar a Deus. Quem quer ir para o céu, levanta a mão. Levanta a mão, todo mundo participa desse questionário. Quem quer ir para o céu? Boca de honor? Quer ir não, Boca de honor? Todo mundo quer ir, mas ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu. Eu quero também. Todo mundo quer ir para o céu, amados irmãos. Pastor, quer ir para o céu? Não, pastora Dana? Se não for para o céu, vai ter quentinho. Mas não é aquele quentinho gostoso, não, irmãos. É pelando mesmo, arrancar o couro. E por que eu pergunto isso para os amados irmãos? Eu também quero ir para o céu. Mas vocês já pararam para fazer essa reflexão de que o céu é lindo, o céu é maravilhoso, mas o céu não é só bonito. O céu é lugar de adoração. E você já refletiu que você vai fazer no céu 24 horas por dia aquilo que você não faz aqui na terra? Você já fez essa reflexão? Você realmente está disposto a passar 24 horas por dia adorando ao Senhor? Você faz isso na tua casa? Eita Deus. Às vezes o culto 1h30 não é cansativo? O relógio apita e você fala, está na hora de acabar. Irmãos, todo mundo passa por um momento como esse, às vezes até por uma enfermidade, por você estar doente, você quer que o culto acabe porque você quer ir embora, você está com dor, você está incomodado. Mas na maioria das vezes, irmãos, a gente sente tédio na casa do Senhor. Como é possível a gente sentir tédio na casa de Deus? Aí eu pergunto, a gente quer ir para o céu, adorar o Senhor 24 horas por dia, sendo que nós não fazemos isso aqui na terra? O que a gente faz aqui na terra todos os dias? Buscamos os nossos próprios interesses. Eita Deus. É isso que nós fazemos.
E quando o Senhor chamou este povo, primeiramente o Senhor chamou Abraão, né? De Abraão veio o povo hebreu. O povo começou sendo chamado de hebreu, ali através de Abraão. Certo, pastor Lucas? Depois vieram o povo judeu, que é diferente, vem depois. E quando o Senhor chamou o seu povo e separou para si, o povo cresceu, né, e se multiplicou, e ali ele foi dividido por tribos. E você pode, para pensar, amados irmãos, 11 tribos, né, eram 12, 11 receberam a promessa de que iriam ter posses na terra. Quem que não quer ter posses na terra, amados irmãos? Aí o Senhor escolhe uma tribo e diz: você não vai ter herança no meio do povo de Israel. Não parece ser duro isso, amados irmãos? Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nos ensina a depender exclusivamente dEle. É isso que o Senhor nos ensina. E Ele te pergunta: será que a minha presença te é o suficiente? Será que é só na fartura, quando as coisas estão indo bem? Mas e no momento da escassez, no momento da dificuldade? Você vai se manter fiel? A presença do Senhor vai ser suficiente na sua vida quando você não tiver condições de comprar aquilo que você gosta? Ou quando você não tiver ao menos condições de comer carne todos os dias, irmãos? Que é uma coisa assim tão fútil, vamos falar. Porque tem muitos outros alimentos que não é carne que faz bem para o ser humano. O ovo tem proteína, é muito bom. Eu aprendi a comer ovo nessa vida, irmãos, nunca gostei. Eu aprendi a comer ovo nessa vida. Mas, amados irmãos, quando a gente para pensar nisso, a gente precisa realmente fechar os olhos e buscar esse discernimento do Espírito Santo e pedir para Deus nos ensinar a servir a Ele de forma correta e adorar o Senhor sem nenhum interesse. Sem nenhum interesse. Aí o Senhor chama o povo e diz assim, o Senhor disse para Arão, ele era sacerdote, ele era o primeiro levita, ele foi o primeiro sacerdote, o primeiro levita, e o Senhor chama ele e diz assim: você não terá herança na terra deles e nem porção entre eles, porque eu sou a sua porção e a sua herança, diz o Senhor. Eita, Senhor, mas eu quero te servir, eu quero te adorar, porque eu te amo, mas eu também quero minha posse, eu também quero meu pedaço de terra. Eu também quero meu carro, eu quero a minha casa, eu quero meu emprego, eu quero o status, mas eu quero te adorar também. Não é que você não mereça isso, amados irmãos. Na verdade, a gente não merece nada, mas pelas infinitas misericórdias de Deus, Ele ainda dá. Mas o Senhor Ele nos ensina a adorar Ele sobre qualquer circunstância, independente da situação, independente daquilo que você esteja passando, enfrentando. O Senhor Ele quer que a gente aprenda a depender exclusivamente dEle. Porque o povo de Levi não tinha ligação com a terra. Eles não poderiam ter ligação com a terra. A fiação deles era somente com o Senhor. E o Senhor ensinava a eles o quê? Que a presença do Senhor era suficiente. Que era o Senhor quem os iria sustentar. Era o Senhor quem traria sustento para as suas vidas. O Senhor não deu terra para aquele povo, mas o Senhor não deixou eles desamparados. Porque a palavra do Senhor diz assim: dou aos levitas todos os dízimos em Israel como herança, pelo serviço que realizam na tenda do encontro. O Senhor não deixava eles desamparados. O Senhor sustentava com o dízimo que arrecadava da comunidade. O Senhor não deu terra para eles, mas o Senhor espalhou eles sobre todo Israel. Eles viviam em cidades para que a presença do Senhor se manifestasse através da vida dos levitas. Então, amados irmãos, para quem ama posse nessa terra, Levi parecia o homem mais pobre do mundo. Porque ele não tinha nada. Ele não tinha herança. Então, para quem ama a posse, Levi era insignificante. Agora, para quem ama a presença de Deus, Levi ele era o homem mais rico que existe na face da terra. E será que a gente consegue doutrinar o nosso coração a pensar desse jeito? Amar a presença de Deus além, sobre todas as coisas? O Senhor nos convida, o Senhor diz que nós somos sacerdócios reais. Nós somos. Jesus Cristo, ele também era um levita. Ele representava isso, por quê? Porque Jesus Cristo não tinha ligação com a terra. A única ligação que Jesus Cristo tinha com a terra era para poder pregar o teu evangelho e morrer na cruz do Calvário por mim e por você. Mas ele desejava a presença do Pai. Ele desejava estar na glória com Deus Todo-Poderoso. Nada do que tinha nessa terra interessava o Senhor, a não ser a minha alma cheia de pecados,
ferida, fedida, maltratada, maltrapilha, mas o Senhor me escolheu, o Senhor te escolheu, porque Ele dá valor a coisas além do que o ser humano é capaz de enxergar. Aleluia, Senhor. A gente não enxerga isso, irmãos. E chega um momento na nossa vida que a gente percebe como a gente é pobre no nosso pensamento. Como a gente é pobre. Em Coríntios, Paulo fala isso assim maravilhosamente bem. E cai como uma luva agora. Ele diz assim, que aqueles que esperam no Senhor Jesus Cristo somente para as coisas da terra é o mais miserável de todos os homens. Eita Deus. E é verdade. E a outra verdade também é que a gente não consegue acostumar o nosso coração somente em ter a presença de Deus. Nós temos necessidades físicas, então nós queremos ter, nós queremos conquistar, nós queremos crescer, mas isso sufoca a nossa vida. Isso vai sufocando cada vez mais a nossa vida espiritual. Amados irmãos, vamos falar de Noé agora. Noé, ele foi um homem que obedeceu a Deus assim de uma forma tão incrível. Eu acho que depois de Abraão, eu posso falar sobre fé, eu posso falar de Noé depois de Abraão. Porque Noé, assim, nunca havia chovido na terra. Ele, como um maluco do mundo, ele creu na palavra de Deus e construiu um barco daquele tamanho, daquela dimensão, crendo que o Senhor enviaria os animais para dentro da arca e crendo que o Senhor ia enviar chuva suficiente para quê? Para levantar aquela arca. Irmãos, eles entraram na arca e ficaram lá 7 dias até começar a chover. Será que isso não é tempo suficiente para Deus testar a sua fé e você pensar, eu me enganei com o Senhor. Ele não vai cumprir o que Ele prometeu. E eu vou falar algo para os irmãos aqui muito forte. Os irmãos varão, se segura no banco agora. Eita Deus. Sabe por que Deus tem levantado cada vez mais mulheres na obra de Deus? Por que as mulheres estão cada vez mais engajadas na obra de Deus e os homens, muitos, às vezes se diminuindo? O Senhor tem levantado muitas mulheres. É porque os homens estão tão preocupados servindo a Mamon que eles se esquecem de servir o Senhor. Os homens de hoje têm servido a Mamon. Os homens têm servido ao dinheiro. O dinheiro é mais importante. Irmãos, Deus não escolheu Noé pela capacidade que ele tinha de prover financeiramente pela sua família. Deus escolheu Noé porque ele tinha fé e obedecia ao Senhor. Ponto final. Deus ele não vai olhar para você e falar que ele ali é um ótimo provedor. Ele trabalha, ele sustenta a casa dele. Ele é o ideal para estar aqui na casa de Deus. Deus ele escolhe aquele que obedece e aquele que tem fé. Aleluia, Senhor Jesus. E Noé obedeceu ao Senhor. E quando eu digo, irmãos, amados irmãos, não estou ofendendo você, fulano aqui, a gente conhece cada um e sabemos que todos trabalham, honestos, né? Todo mundo tem horário para cumprir, mas de forma geral, os homens estão servindo a Mamon. Eles estão tão preocupados em enricar, que aparece no culto às vezes, uma vez por mês, sei lá, uma vez a cada 3 meses, ou vai no culto da ceia 3 vezes por ano. Porque eles estão tão preocupados em prosperar, em ser bons provedores, que eles não dão lugar para o Senhor. Enquanto as mulheres, não. As mulheres, elas dão conta da casa, dos filhos, do serviço, serve a Deus, busca a Deus, tem culto de oração, ela vai, tem ação solidária, vamos fazer culto na casa do irmão. Irmão, não é verdade? Pastor, não é verdade? Aqui você faz um trabalho na igreja, culto na casa de fulano, ciclano, predomina as mulheres. A maior quantidade, mesmo na nossa igreja, que é um grupo pequeno, vamos fazer um culto na casa da irmã Neide, que nem teve um culto lá. É muito difícil eu ir nos cultos assim, eu não gosto de levar o Tiago, às vezes tem oração, repreensão, eu prefiro não levar o Tiago, porque eu não fico 100% atenta. Nesse último que teve, eu não sei se foi o último, eu fui na casa da Neide. Irmãos, predomina as mulheres. O maior grupo de obreiro são as mulheres que estão trabalhando no culto. E cadê os homens? Estão trabalhando. Cadê os homens? Estão fazendo hora extra. Às vezes é hora extra, não é nem horário normal, às vezes é hora extra mesmo. Para quê? Para dar um dinheiro a mais, para somar na renda. E eu entendo, irmãos, assim, as coisas estão muito caras, a inflação está aí comendo o seu salário, mas nós precisamos confiar que Deus proverá. Aleluia. Nós precisamos confiar que se a gente busca primeiramente o reino de Deus, Deus acrescenta as demais coisas. Eu tenho certeza que todos vocês homens têm testemunho para contar aqui nessa casa.
de momentos de aperto, de momentos de dificuldade, que de repente Deus proveu e você resolveu os seus problemas. É descansar no Senhor, é confiar no Senhor, é aprender a confiar no Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Amém? Amém, varões de Deus. Oh, glória, aleluia. Então, irmãos, voltando aqui, o povo de Levi não recebeu nenhuma herança, não tinha nenhuma terra para negociar, não tinha fontes de águas, aquelas terras lindas, aquelas terras ali maravilhosas, eles não tinham. Eles tinham somente a porção que é a presença do Senhor. É maravilhoso. Se a gente fechar os olhos espirituais, eles tiveram a melhor parte. Eles tiveram a boa parte. E eles serviam ao Senhor, amados irmãos, desde o amanhecer até o anoitecer. Todos os dias tinha culto. Todos os dias tinha sacrifício. Irmãos, todos os dias tinha sacrifício. De manhã e à tarde. Irmãos, era um trabalho cansativo. Era um trabalho exaustivo. Mas todos os dias eles estavam lá, desde manhã até a noite. A lâmpada não poderia se apagar. Tinha que ter homens, tinha que ter servos ali à disposição. E você sabe que a palavra do Senhor diz assim? Anotei aqui o versículo. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Eu vou pedir para algum irmão que lê bem, como diz o pastor Adão. Algum irmão que lê bem, irmãos. Hebreus capítulo 8, versículo 5. Eles trabalhavam o dia inteiro. Eu falo, meu Deus do céu, o dia inteiro eles não tinham tempo praticamente para cuidar das suas vidas particulares. Para trabalhar fora, para plantar, para semear. Não, eles trabalhavam o dia inteiro na casa do Senhor. Sabe por quê, amados irmãos? Porque, como eu disse, eu vou ensinar de novo, o Senhor estava ensinando aquele povo e automaticamente ensinando você que lê a Bíblia, você que lê também Levítico, Números, Deuteronômio, Êxodo, porque eu sei que você gosta de ler a Bíblia, eu sei que você lê esses livros antigos que falam de genealogia, fala de número, que é a parte mais legal da Bíblia, eu sei que você pega e você lê tudo. Deus está te ensinando que aquilo que eles faziam na terra era só um reflexo, uma sombra e uma representação do que era feito na glória, irmãos. Eita Deus! Era uma demonstração do céu aqui na terra. Pode ler, Varoa, por favor. Hebreus 8, 5. Eles servem num santuário que é cópia e sombra daquele que está nos céus, já que Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo. Tenham cuidado de fazer tudo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Oh, glória, aleluia! Irmãos, isso é cópia, reflexo daquilo que é feito no céu. O Senhor mostrou a Moisés e disse, tenha cuidado de fazer exatamente como eu estou te mostrando, porque nada do que é feito aqui é invenção do homem. Tudo é inspirado pelo Senhor. Então, o culto que os levitas faziam era uma cópia do que é feito no reino de Deus. Então, se ele é feito lá, os levitas replicaram aqui na terra, irmãos, nós vamos para aquele lugar de adoração. Então, a gente precisa aprender a adorar o Senhor de forma integral. De forma íntegra. Todos os dias da sua vida precisa ser uma adoração genuína ao Senhor. A palavra do Senhor diz, irmãos, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, que nós somos a nação eleita, o sacerdócio real. Se nós somos sacerdócio, somos o quê? Como levitas aqui na terra. E se somos como levitas aqui na terra, temos que nos dispor a servir mais a Deus do que servir a nós mesmos. É isso que o Senhor nos ensina. Servir mais a Deus do que servir a nós mesmos. E ponto final. É você entender que Levita era mais rico do que as outras tribos que herdaram terras, fontes de águas, terras férteis, árvores frutíferas. Eles tinham a presença de Deus. E dentro daqueles lugares, daquelas terras, eles moravam em cidades espalhadas por todo Israel, porque eles representavam a presença de Deus. O trabalho de Deus tinha que ser feito e eles faziam. Aleluia, Senhor. Eles faziam com integridade. Todos os dias, de manhã até a noite, o povo estava servindo ao Senhor, adorando ao Senhor. E você sabe por que eles foram escolhidos? Por que Deus escolheu Levi?
Irmãos, nada é por acaso. A Bíblia nos explica tudo. Tudo a Bíblia nos mostra. A palavra do Senhor diz que quando Moisés subiu ao monte e ficou lá muitos dias em jejum na presença do Senhor, Arão, aqui na terra, fez o quê? Um bezerro de ouro. Não fez? Quando Moisés desceu, que ele ficou irado, ele teve que tomar uma atitude e ele disse: vocês decidam agora. Quem quer servir ao Senhor, venham para o meu lado. Os levitas foram os primeiros que foram para o lado de Moisés. Os levitas foram os únicos que falaram: nós vamos servir ao Senhor. Então, por esse motivo, eles foram escolhidos para não ter terra, mas para ter uma herança ainda maior, uma herança diante do Senhor. E a palavra do Senhor diz lá em Apocalipse, o Senhor, ele lista as tribos de Israel que teve posse. O livro de Levi está lá, o nome de Levi está lá. Mas por que o nome de Levi está lá se ele não teve herança? Mas porque ele tomou como herança a presença do Senhor. E aquilo se tornou mais válido do que as heranças aqui na terra. Eles não tinham ligação com a terra, mas eles tinham a ligação, bonitinha com o Senhor. Eita, e por esse Deus, motivo, aleluia. até mesmo na lista das tribos, que está lá escrito no livro de Apocalipse, acredito que é o capítulo 8, depois eu confirmo com os irmãos, está lá relatado o nome de Levi. A tribo de Dan não está relatada, porque a tribo de Dan foi uma das tribos que mais trouxe idolatria para a terra de Israel. Eles não foram relatados ali, mas Levi foi. Eles serviram ao Senhor, eles foram escolhidos. Apesar dos pecados, irmãos, apesar dos erros, apesar de o muito cair e o muito levantar, sempre houve um remanescente fiel que servia, que adorava o Senhor e que fazia aqui na terra a representação daquilo que é feito na glória do Senhor, através dos anjos de Deus que estão na presença do Senhor. E para finalizar, eu quero ler aqui 1 Pedro, vou procurar, 1 Pedro, capítulo 1, alguém achar primeiro? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 4. Glória a Deus, aleluia. Achou? Lê, por favor. Dessa forma, nós receberemos uma herança que é incorruptível, pura e que nunca perde o seu valor. Esta herança está guardada nos céus para vocês. Glória a Deus. Essa herança está guardada no céu para vocês. É uma herança incorruptível. O ladrão não entra, não rouba, a traça não corrói e nem a ferrugem. É uma herança para quem? Para filho amado. Uma herança para o filho legítimo. Não é para o filho que abandona o Senhor. Não é para o filho que, como é o nome da palavra? Que deserda nesse exército. Não. É para aquele soldado corajoso, para aquele soldado valente que permanece na presença do Senhor. Ele tem uma herança incorruptível, amados irmãos. E isso é o que a gente tem mais de se alegrar e de glorificar o Senhor, irmãos. Porque se você sofre aqui na terra, aguenta só mais um pouquinho. Porque lá no céu vai ser só alegria, amados irmãos. Lá no céu vai ser só glória, vai ser só bênção. Mas não se esqueça, lá no céu você não vai lavar louça, mulher, homem, você não vai trabalhar para ganhar dinheiro, você não vai ficar dando brilho no teu carro, você não vai comprar seus relógios de ouro, né, seus anel de diamante. Não, você vai adorar o Senhor 24 horas por dia. Então é melhor a gente o quê? Se acostumar com essa realidade e falar: Senhor, a partir de hoje eu vou te adorar todos os minutos da minha vida que eu puder te adorar. Eu vou tentar concentrar meu pensamento no Senhor, no meu trabalho, na minha casa, seja onde for. Vamos se acostumar com essa realidade, irmãos, porque nós somos peregrinos em terra estrangeira. Aqui não é o nosso lar, aqui não é a nossa casa. Amém, amados irmãos? Louvado seja Deus. Então fica essa reflexão para os irmãos. Não é verdade? Todos queremos ir para o céu. Mas não se esqueça que nós vamos fazer lá aquilo que a gente não está acostumado a fazer o dia inteiro aqui. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Então os irmãos se coloquem de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor. Apocalipse 7, 7. Apocalipse 10, 7? 7, 7. 7, 7. Lê, Márcio, por favor. Da tribo de Simeão, 12.000. Da tribo de Levi, 12.000. Ô, glória! Da tribo de Iscar, 12.000. Glória!
glória. Não teve terra, mas foi citado no livro. Louvado seja o nome do Senhor. Deus querido e maravilhoso, obrigado, ó Pai, por essa noite, pela tua presença, Senhor. Na verdade, te agradeço por esse dia, Pai. Foi um dia de grande vitória. Eu te agradeço, Pai, por cada intervenção do Senhor na minha vida, na minha família, Pai, por até aqui o Senhor ter me instruído, Pai, por ter me usado, Senhor, a falar da tua palavra, Senhor. E a nos trazer essa reflexão, Senhor, sobre como é ser verdadeiramente um adorador e como será na tua glória, te adorando e te servindo, Senhor. Pai, nos fortaleça, segura-nos, ó Pai, na tua presença, Pai, que a tua presença é o nosso lugar, Pai. Ainda que a carne tenta nos afastar, Senhor, nosso espírito está pronto para te adorar, para te servir e te render, Pai, honras e glória, porque tu és um Deus vivo, digno de toda a honra, glória, louvor e exaltação. Obrigada, Paizinho, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja. Amém? Louvado